Boa noite, meus amigos, boa noite para todo mundo. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente Conversa ao Pé do Rádio, diretamente aqui do nosso portal Não a Mídia Golpista. Hoje vamos falar sobre os factoides que estão acontecendo. A falta de leitura da esquerda, da centro-esquerda, em cima do momento que nós estamos passando. O primeiro momento se dá quando boa parte dessa esquerda, muitos militantes e ativistas do PT, uma clara pouca visão, só para dizer o mínimo, para a gente não entrar em algo mais sério, mais contundente, pouca visão, achando que o fato do Centrão ter desprezado o Ciro Gomes tenha sido um péssimo negócio. Eu li as análises mais estapafúrdias possíveis, análises péssimas, mal feitas, sem conteúdo, sem visão da real política, sem visão geopolítica, sem entender o momento, sem entender nada, apenas um oba-oba. Que aquilo, primeiro, é uma parte associando aquilo ali, está vendo, o Ciro Gomes estava vendendo a alma ao diabo, como se o PT não tivesse feito isso a vida inteira, né? Inclusive, pelo que me consta, toda essa quadrilha que se encontra lá no Palácio do Planalto foi levada para lá pela mão do PT, foi pela mão do Lula, pela mão da Dilma, em que, ao invés de apenas apoio pontual, foi dividido o governo com eles. E isso daí é trágico. Tão trágico é que olha o que aconteceu. Tivemos esse pseudo-golpe, eu ainda vou abordar essa história do golpe, que não é golpe nenhum, não houve golpe. Houve um se colar, colou e colou. Tá? Não vou discorrer sobre esse assunto, não. Vou discorrer sobre a falta de visão de todo mundo sobre isso aí. O Ciro procurar apoios é uma coisa totalmente legítima. E legítimo é ele vender a alma ao diabo, é ele abrir mão do programa de governo dele, das suas diretrizes básicas, em prol daquela turma. Demeritório seria ele fazer uma carta aos banqueiros brasileiros ou aos milionários brasileiros para justificar alguma posição ou alguma mudança de posição. Muito pelo contrário, o Ciro tem sido extremamente antipático com essa raça, com esse pessoal, com a elite brasileira. A bom termo. É o único que tem coragem de enfrentar todo mundo, como tem coragem de enfrentar o MP, como tem coragem de enfrentar toda essa turma. Muitos aqui, durante muito tempo, eu vejo os mais ativistas, né, vamos dizer assim, para não ser mais pesado, o pessoal do PT cobrando uma posição do Lula, do Ciro, que absolutamente o Ciro não tem obrigação nenhuma. Ciro não é pajem do Lula, Ciro não é advogado do PT e Ciro não tem obrigação nenhuma, absolutamente nenhuma, de sair por aí convocando vomitaços, tuiutaços, carimbaços em nota e toda essa sorte de coisa visando a soltura do Lula ou qualquer coisa dentro do processo do Lula. Inclusive, eu ouso dizer, e vou mais longe, que o Ciro foi muito mais contundente em relação à situação que se abateu sobre o Lula do que o próprio Lula foi em relação às ignominias e arbítrios que foram cometidos contra seus companheiros históricos do PT no Mensalão. Pelo que me consta, salvo se alguém tiver outra posição, a posição do Lula foi de total e absoluto silêncio. E eram companheiros de uma vida inteira do mesmo partido. A única coisa que Ciro sempre foi do PT e de Lula foi um fiel parceiro. Fiel. Tá? Então é o seguinte, isso daí tudo eu falei até agora, única e exclusivamente para chegar nesse ponto aqui. Isso daí daria um tempo
a mais para o Ciro Gomes e o PDT. Não se concluiu, ótimo. Até porque hoje nós temos uma campanha eleitoral que vai se assemelhar muito à de 1989. Talvez não só pela abundância de candidatos, mesmo que muitos desistam, mas também pela incapacidade que os partidos têm, como tiveram naquela época, de demonstrar força e vigor político. Haja vista que se elegeu o Fernando Collor com um partido fake, inventado na véspera, um tal de PRN número 20, partido não sei o que da Renovação Nacional, totalmente fake. Foi inventado na véspera e engoliu todo mundo. Porque as alianças se faziam pela frente e as defecções aconteciam a todo momento. Muita defecção, muita gente pela frente com uma coisa, gente com tempo demais, como Ulisses Guimarães, que não conseguiu transformar isso em voto. E lá na Vevar. E quem lá na Vevar, quem se elege dentro desse processo, desse imbróglio, é Fernando Collor, aonde a esquerda se fragmentou e deu no que deu. Só que dessa vez a esquerda não vai se fragmentar. O campo progressista não vai se fragmentar por um único motivo. Dessa vez, quem tem um perfil, vamos dizer assim, de mercado parecido com o Collor era fake, foi vendido como um produto bom, mas era falso. Mas quem tem essa medida é exatamente Ciro Gomes. Ciro Gomes tem esse formato, ele tem o perfil que foi criado nos últimos 2 anos para o eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro não acredita em partido. Está todo mundo dando uma ênfase muito grande à atuação de partido, quando o povo tem ojeriza de partido. Nem 10% da população, que 10%, talvez 5%, 6% da população brasileira seja filiada a algum partido político. Estou falando do número de eleitores. Da população em geral deve ser 3%. Não mais do que isso. Que são filiados a partido. O resto todo mundo passa longe. Vê partido de políticos com o nariz tampado. E pior ainda, o PT se desgastou demais, todos os partidos se desgastaram demais, aconteceu por igual, e o que se sobressai hoje são os nomes. E quando você fala em nome, não é o nome pontual que aparece com 30% agora, não. Ou 25% ou 20%. Exatamente o que mais vai contar é quem tem o nome mais sujo, quem tem um nome que não é ficha limpa, que não esteve na Lava Jato, que não está na Lava Jato, porque são produtos de mercado. Ou seja, essa demanda foi criada pelo mercado. Foi uma demanda de mercado que levou 2 anos sendo criada e 2 anos antes sendo fermentada. E hoje nós temos esse processo aí e temos algum fenômeno. Já houve um teste de campo aonde o apoio implícito do Lula se mostrou um retumbante fracasso. O voto do Lula não é importante? Não. O voto do eleitor do Lula é importante. Agora, eu quero saber até onde é que esse voto pertence ao PT. Ao meu ver, não pertence em lugar nenhum. Muito pouco voto desse pertence ao PT, que hoje é um dos partidos mais desacreditados do país, em que pese de ter arrumado 2 milhões de militantes, que dentro do quadro político brasileiro de sucessão não significa absolutamente nada. É muito barulho por nada. Porque um presidente vai precisar no segundo turno de algo em torno de 55, 60 milhões de votos para se eleger. E esse quadro de 2 milhões de ativistas, né, vamos dizer assim, vai significar muito pouco dentro disso. Então, nós estamos indo para uma eleição diferenciada, onde os partidos pesam muito pouco e os nomes estão aí para serem expostos, e quem tem capacidade de crescimento, quem já cresceu o que tinha que crescer, quem está desidratando, quem tem vela para gastar, quem tem lata para vender. E hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida,
clareando a mente de todo mundo aqui que Ciro Gomes, sim, tem lata para vender. E muita lata. Não tenham dúvida nenhuma. Não se iludam com esse quadro pontual de apoio de um partido de outro, que, como eu falei, fui bem lembrado por um amigo no Facebook, o candidato, ele falou como crítica, mas eu falo como afirmativa. O candidato outsider dessa eleição é o Ciro Gomes. É porque se tornou. É uma necessidade do mercado que nós fomos lá e preenchemos. Meio sem querer. Não foi uma figura de marketing de Ciro Gomes. É uma figura real, o que aconteceu. Então nós temos um candidato ficha limpa, um candidato ético, moral e com o pulso que o mercado necessita. Não vai agradar a todos, mas a gente não precisa do voto de todos. A gente precisa de voto só do suficiente. O suficiente para a gente ganhar. Nós não precisamos que toda a esquerda vote na gente. Se os conscientes votarem, a gente já está de bom tamanho. Por isso eu não vou perder meu tempo convencendo petista por petista a ver que o Ciro, dentro do atual quadro, é a melhor opção, inclusive para o Lula. Eu não vou perder meu tempo com isso. Já está exposto, já está aí. Quem quiser participar disso aí, ótimo. Quem não quiser, a história depois cobra. Uma boa noite para todo mundo e amanhã a gente está aqui de novo, com toda certeza. Um abraço.